então agora sou eu. Eu vou apresentar para vocês, então, a parte central do trabalho que eu desenvolvo no âmbito do projeto Kael. Oi? Kael Apre, esse aí. Pode deixar para passar aí no final, porque é só um. Só vou mostrar no final da apresentação e só. Daí foi bom. Para mim, a menor parte do relatório, assim, projeto Kael. Bom, o título que eu dei ao meu texto, então, é 300 como políticas públicas de inclusão digital, da administração da vida na cidade. Isso aqui é um pouco estranho. Eu vou apresentar para vocês, então, a parte central e a parte periférica, vamos dizer assim, objetivos e todo o corpus que eu analiso, etc. Eu vou apresentar hoje à tarde, no final, no painel. Então, só para não ficar tão descontextualizado à tarde, isso vai estar... eu vou apresentar todo ele. Agora eu só vou discutir mesmo a questão central teórica. Bom, no âmbito desse projeto, então, eu vou propor uma discussão sobre os efeitos de sentido da noção de tecnologia no que diz respeito à constituição do sujeito no e pelo espaço urbano. Para pensar a questão do sujeito da tecnologia, eu vou fazer apelo ao conceito de tecnologias do eu, elaborado por Foucault. Conceito esse que será explorado nessa reflexão que eu proponho no âmbito de uma questão norteadora. Quem é o sujeito da chamada política pública de inclusão digital? Bom, Foucault vai mostrar que em todas as sociedades o sujeito sempre produziu diferentes tecnologias para mudar sua vida. A técnica da escritura, por exemplo, ao longo dos séculos, assumiu diferentes aspectos a partir dos processos políticos, sociais, culturais que a ela estavam ligados, como o processo de produção de modos de escritura através da imprensa, mas também o processo de escolarização, que vai produzir ainda outros modos de escritura, o gramatical, através da figura do mestre e do professor. Assim também o processo de urbanização vai produzir um modo de escritura, como mostra os trabalhos desenvolvidos por Eni Orlandi sobre grafite e habitação, que foi muito falado ontem na conferência de abertura. Essas técnicas da escritura, ligadas a um processo tecnológico de subjetivação, correspondem àquilo que Foucault considera matrizes da razão prática e têm o papel único de auxiliar o sujeito na construção de um saber acerca de si. Todas essas técnicas de escritura estão relacionadas a determinados processos que Foucault vai dividir em 4, que são as tecnologias de sistemas de signo, tecnologias de poder, tecnologias do eu e tecnologias de produção. Não tendo elas um funcionamento isolado, elas se associam a diferentes tipos de dominação. Elas implicam-se o tempo todo umas às outras. A tecnologia do eu estaria, nesse caso, submetida a um domínio do próprio sujeito sobre si, um domínio do corpo do sujeito, na relação com o domínio do corpo social, político e ideológico. Ela seria, pois, um efeito do modo de individualização do sujeito pelo Estado, como nos mostra o trabalho de Orlandi, através do discurso das novas tecnologias digitais. Em outras palavras, é no espaço entre uma dominação individual do sujeito sobre si mesmo, determinada pela dominação do sujeito pelo Estado, que o sujeito se constitui. A tecnologia do eu se produz nessa fresta e funciona na relação com outros domínios de saber e de poder. Penso, portanto, que esse domínio individual do sujeito funciona na relação com o domínio de saber e de poder que hoje é o da chamada novas tecnologias digitais. Nesse sentido, a minha questão nesse texto é pensar como as políticas públicas que dizem respeito à proliferação da internet lidam com esse esmagamento do sujeito entre o saber acerca de si mesmo e o poder sobre o outro. Ou como elas lidam e interferem na constituição de um sujeito que habita o espaço urbano
Tá ruim? Acho que eu vou pegar na mão. Não. Deu? Não. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Não, tudo bem. Bom, essa tecnologia do então, ela seria um efeito desse modo de individualização do sujeito. Em outras palavras, é no espaço entre uma dominação individual do sujeito sobre si mesmo, determinada pela dominação do sujeito pelo Estado, que o sujeito vai se constituir. A tecnologia do eu se produz nessa fresta e funciona na relação com outros domínios de saber e de poder. Eu penso, portanto, que esse domínio individual do sujeito, ele funciona na relação com o domínio de saber e de poder, que hoje, então, é o das chamadas tecnologias digitais. Nesse sentido, a minha questão desse texto é pensar como as políticas públicas que dizem respeito à proliferação da internet lidam com esse esmagamento do sujeito entre o saber acerca de si mesmo e o poder sobre o outro, que eu estou repetindo. Ou como elas lidam e interferem na constituição de um sujeito que habita o espaço urbano, o qual é, por sua vez, ressignificado pelo espaço digital. Há uma nova configuração do espaço da cidade em prol do espaço digital. Esses espaços são totalmente configurados com ênfase na comunicação em rede. E aí eu estou pensando no espaço urbano mesmo. Cria-se, então, no seio da cidade, um território-rede. E o sujeito é o nó que sustenta essa rede através de suas práticas. Um exemplo forte para mim é a proliferação no espaço urbano das lan houses, cybercafés e cybercafés. Esse é um exemplo prático da organização do espaço urbano que mostra como o modo de habitar a cidade e de praticar os lugares muda com a invenção de diferentes tecnologias e gera necessariamente uma mudança no modo de vida e na memória de uma sociedade. Por isso dizemos a cultura oral, a cultura do manuscrito, a cultura do impresso, a cultura de massa, a cultura digital ou cybercultura. Cada uma delas traz em si uma memória e uma sociedade, e traz em si um modo de habitar o espaço. E todas essas manifestações tecnológicas, como de segurar um livro, de desenrolar o papiro, ou de digitar e clicar, ela constitui o sujeito de maneiras diferentes. Assim como frequentar a escola, assistir um telecurso ou fazer um curso online, também vão constituir o sujeito e diferentes sujeitos e diferentes saberes. É sobre essa memória e essa sociedade que eu gostaria de refletir para então construir um saber acerca do sujeito e acerca das tecnologias que ele produz para se compreender, se experimentar e se relacionar com os outros e consigo mesmo. E aí eu cito André Lemos, é a vida social contemporânea, enfim, que deve ser observada, não numa perspectiva de conceitos congelados, mas pela ótica do movimento caótico e sempre inacabado entre as formas técnicas e os conteúdos da vida social. A questão da tecnologia ela tem sido pensada hoje, sobretudo a partir da internet, em todas as áreas do conhecimento. No que diz respeito à linguagem, nos interessa pensar a tecnologia do ponto de vista do impacto que ela tem na sociedade, e isso implica diretamente pensar a relação sujeito, linguagem e mundo, e dos processos de subjetivação, identificação e individualização, conforme formula Eni Orlandi, do sujeito na sociedade da informação. E pensamos aí os condenados da cidade, ou seja, o lugar dos sujeitos excluídos na sociedade da informação. A questão que me coloco, mais precisamente, é de que modo os efeitos dessa sobreposição da tecnologia com o social interferem no modo de constituição do sujeito. Para tanto, olho para o espaço urbano e para o espaço digital como espelhos que se refletem na face do sujeito contemporâneo. E ao olhar para esse espaço, algo em mim pergunta sempre: como se constitui o sujeito nessa sociedade segmentada? E me ocorre então que no Brasil, pelo menos na realidade em que eu vivo e que vive em mim, temos duas sociedades, a da informação e da comunicação, com suas tecnologias digitais, Wi-Fi, LAN houses, cybercafés, na qual se constitui um sujeito automático, para usar uma expressão de Couchot,
E uma outra sociedade que produz um sujeito, e aí eu vou usar uma expressão, que é o sujeito em situação de vulnerabilidade social. O sujeito é assim denominado no discurso dos programas telecentros, as políticas públicas de inclusão digital. Esse sujeito é administrado pelo Estado, incluído numa sociedade que não é a sua, que não é para si, que não é para todos. Aqui fica, vou deixar apenas sugerida a crítica que eu faço ao discurso do para todos, tão anunciada nos programas de governo como computador para todos, luz para todos, universidade para todos. E o para todos, em seu funcionamento discursivo, ele produz a ilusão da solidariedade que está na base da universalização. As consequências da estratégia política, que significa no discurso das políticas públicas de inclusão digital, nesse caso os telecentros, é o cerne do meu interesse no que diz respeito à produção de tecnologias do eu. Que tecnologias o sujeito da Fresca produz para se significar no mundo das tecnologias digitais? Para mim, as consequências da implantação de telecentros na periferia das grandes cidades têm a ver com a demarcação de um limite, de uma margem, produzindo aquilo que Stéphane Breton chama marginalidade normativa. Ou seja, reconhecer que o que está à margem é parte necessária da sociedade, é parte dos nós e dos eus que inventam a cidade. É preciso atravessar os distritos notoriamente perigosos e incluí-los. Dar a ele uma consciência de si, produzindo um sentimento de identidade adequado aos objetivos do Estado, regulado pelas políticas públicas. É preciso fazê-lo por meio de um ajustamento aos fenômenos de população aos processos econômicos, típico do capitalismo. Esse ajustamento, a partir do ajustamento, é uma citação do Foucault. As políticas públicas de inclusão digital regulam quem entra na cidade dos sonhos e quem fica fora dela. Para Orlandi, em sua reflexão sobre os condomínios e bolsões de segurança, há uma redivisão do espaço público, que tem como consequência uma ilusão de onipotência e uma ilusão de controle da violência. Essa redivisão é regida pelo princípio da exclusão. Com a implantação dos telecentros, se tem a ilusão de controlar a violência, porque as crianças e os adolescentes, ao invés de estarem na rua, eles estão no telecentro, que lhes oferece um saber, um lugar na sociedade e que produz no sujeito a ilusão de ter com isso instrumentos para produzir tecnologias do eu. Os telecentros têm a pretensão comunicacional, cidadão, educativo, cultural. As políticas públicas de inclusão... Bom, essas políticas públicas colocam necessariamente o sujeito no controle do Estado, então, pois incluir já traz em si o sentido da domesticação, da separação entre os que sabem e os que não sabem, dos que têm, dos que não têm, dos que ficam dentro, dos que ficam fora, dos muros da cidade. Enfim, o discurso da inclusão pressupõe ele mesmo o estigma da exclusão. E é nessa discursividade que o indivíduo é interpelado à cidadania, já que na sociedade da informação só se é cidadão aquele que tem um computador e sabe manipulá-lo. A proliferação dos telecentros com políticas públicas me chamou a atenção há alguns anos, na medida em que, apenas no primeiro olhar, eu compreendi essas políticas públicas de inclusão, eu compreendi que essas políticas públicas elas contribuem para essa redivisão do espaço urbano, uma vez que elas funcionam nessa lógica que é tida como espaço da violência, ou seja, a periferia das grandes cidades, mantendo-as em seu nicho, sem de fato criar uma relação de sociabilidade. Esses programas estão articulados, portanto, por uma tecnologia de poder público. São as tecnologias políticas que invadem o espaço de existência, diria Foucault. O que eu quero mostrar com isso é o fato de que o sujeito é determinado ao uso da tecnologia digital. Não se trata aqui de colocar em discussão os benefícios ou malefícios desse uso, mas de refletir sobre o modo como esse uso é imposto ao sujeito que vive na zona de perigo. Um modo que considero ser regulador, mais uma vez, paliativo da violência, sob a máscara da solidariedade, fazendo intervir o Estado-providência, na expressão de Golejac e Leonetti. Ou seja,
O Estado, e eu cito, assegura por uma maior redistribuição dos bens coletivos que uma parte do corpo social não é deixado ao abandono. Essa tecnologia de poder investe no sujeito pessoal para a mudança da sociedade. É a isso que Alain Touraine se refere quando ele coloca que o sujeito não pode mais recorrer às instituições. É esse o sujeito que não se encontra mais nas instituições, é esse o sentido que não se encontra mais nas instituições sociais e políticas e que se atribui ao assistencialismo e à solidariedade. Os telecentros têm, no meu entender, o papel de agentes de colocação, típico da sociedade moderna, agência de colocação. Eu estou tentando traduzir uma expressão que é bureau de placement. Então, as agências de colocação, típico da sociedade moderna, nas palavras de Golejac e Leonetti. Uma vez que eles dão ao sujeito um estatuto de integração social na nova sociedade do todos. Já estou acabando. Para mim, o jogo de sentido entre universalização do acesso, inclusão digital, telecentros, entrelaça o sujeito individual. Para mim, o jogo de sentido entre universalização do acesso, inclusão digital e telecentros entrelaça o sujeito individualizado na forma do todos e dá a ele o sentimento de inclusão, de integração, de uma identidade integrativa, para usar uma expressão de Schaller. Então, agora eu vou mostrar apenas um exemplo do que é essa identidade integrativa no recorte feito a partir da análise do livro Toda Esta Gente, que foi publicado em 2003 pelo governo eletrônico da Prefeitura de São Paulo. E esse livro vai narrar a história de moradores da periferia dessa cidade. E aqui eu vou mostrar Bom, essa é a fala de Carlos, uma das pessoas que narra a sua história no livro. Esse é o livro verde? Esse é o Toda Esta Gente. Sim. É porque eu analiso 3 documentos, o livro branco, o livro verde e este que é o Toda Esta Gente, que foi publicado pelo governo eletrônico da Prefeitura de São Paulo, em 2003. Bom, esse é um recorte da fala dele, e eu gostaria de chamar a atenção para o que está ali em negrito. Quem não estiver dentro da era digital vai estar fora do mundo, porque esse é o caminho que ele está tomando. Isso para dar um exemplo do que é essa sociedade essa identidade integrativa, que é moldada pelas exigências normativas da sociedade, por exemplo, a inclusão digital, que, no meu entender, enquadra-se naquilo que Golejac e Leonetti afirmam sobre adestrar o indivíduo faltoso na desvalorização e na vergonha de si que paralisa. Bom, é isso. Obrigada. A gente tem 15 minutos para discutir. Quem tiver pergunta, então, você está à vontade. Sim, Suzy? Acho que... De novo, né? Mesa boa, nossa, eu queria falar um pouquinho com o Fernando. Então, essa questão do sujeito ilimitado que você coloca, eu acho super importante, me faz pensar muito e me incomoda muito. Porque eu sou uma péssima, digamos, usuária da rede digital, né? Eu transito pouco por ela. É porque eu também não sou tão novinha por isso. Mas o que eu consigo observar, né? E quando eu vou lá, quando eu brinco com meu filho, vou lá e ele fala, mãe, para de dançar. Eu acho que o espaço digital, ele está bastante categorizado, né? Então você pode entrar em muita coisa, mas em muita coisa que já está muito classificada. Então você tem uma sala disso, sala daquilo. Você tem uma gama, eu acho, de possibilidades grandes, mas que, me parece, reforçam muito questões imaginárias, né? Eu acho que você tem a internet, a rede funcionando muito como uma reafirmação de valores muito postos,
E me parece que ela cria uma expectativa para esse sujeito que entra, que funciona talvez, não sei, mas me parece muito forte de você, enfim, você entra numa certa sala e você tem que responder, não sabe como você tem que responder aquelas expectativas que estão circulando lá, né? Então, o que eu, assim, fiquei aqui fazendo uma certa... Eu acho que você tem uma regulação muito forte, então, na internet, e talvez, o que eu fiquei pensando, um exercício de inventabilidade, né? Você tem... Tudo bem, você pode não se mostrar, vamos dizer, fisicamente, mas você tem, eu acho que um funcionamento de uma memória muito forte, com pré-construídos muito fortes, circulando o tempo todo. Então, eu acho que essa inventabilidade desse sujeito, me parece que, de alguma forma, reforça ainda mais esse imaginário que está posto. Então, eu não sei, né, é tudo muito... Minha cabeça está, assim, realmente funcionando muito a partir do que você falou, mas eu não consigo ver esse sujeito ilimitado. Eu acho que, enfim, um pouco por aí, queria ouvir um pouquinho. Peraí, tem duas complementações aqui. Eu acho que ela diria que é um ilimitado circular, né? Quase que circular, assim, se remete a si mesmo. Eu vou reforçar, na verdade, isso que a Suzy disse. Eu tinha pensado É celular? Entendeu? Quando eu entrei no telefone, eu fiquei meio assustada, né? O que está acontecendo comigo? Bom, eu acho assim, só para... o que eu juntaria a isso que a Suzy disse, eu também acho, eu tenho, também, né, sou dessa opinião, né, da circularidade, da repetibilidade, etc. Eu diria, Suzy, inclusive, quando você falou que essa inventabilidade, ela na verdade está presa desse imaginário e o reforça, eu acho que sim, e eu acho, sempre pensando justamente, que ao mesmo tempo que dá uma sensação de ilimitado, né, eu acho que isso é um efeito, né, produzido nessa relação com esse objeto tecnológico, né? Mas eu lembro da distinção que eu faço entre a criatividade e a produtividade, porque aí é uma invenção que na verdade ela traz sempre para o mesmo lugar, ou seja, é série, é uma variedade em série, não é uma ruptura para um novo, para um não significado. Então, esse limitado, ele dá essa impressão. Agora, para isso, eu acho, né, que a minha, quando você estava falando, eu estava pensando, discursivamente, eu diria que é preciso distinguir uma coisa que a gente distingue, que é a questão do sujeito e do autor. Para o autor é ilimitado. Né, assim, você pode fazer combinações e tal, né? Então você vai produzindo uma infinidade de textos, mas justamente presos nessa circularidade, etc. E agora, a questão do sujeito já é outra. E ele porque o autor para mim é uma função do sujeito, né? Agora, o sujeito, para o sujeito, eu acho que ele está se significando de outra maneira aí, e para ele não é ilimitado. Quer dizer, vamos dizer, lógico, ele está preso também dessa ilusão, pode estar preso dessa ilusão. Mas, de fato, é isso que eu quero dizer, não é ilimitado para o sujeito. Quer dizer, o sujeito justamente tem essa ideia de incompletude que é constitutiva dele. Andei chamando, vamos dizer, a partir do ser feliz, inspirada por ele, em escritoralidade, né? Que é uma coisa aí meio ambígua, vamos dizer. Mas para mim, essa relação do sujeito, justamente,
com a escrita e a relação do sujeito com a oralidade, já para mim, eu já mostrava no meu trabalho, vamos dizer, como sendo relações diferentes com a história, com a memória, etc. Então, portanto, eu não estou dizendo que você não tem razão de se perguntar que sujeito é esse, porque eu acho que ele é sim diferenciado em relação, tanto ao, eu diria aí no caso, tanto ao sujeito da escrita como da oralidade. Só que essa coisa do ilimitado, né, que lembra até, não caí agora, né, mas a Solange tinha me chamado a atenção, que lembra, quando você falou do ilimitado, lembrava o sujeito, e eu falei lá no começo, que é do Melman, que é aquele sujeito sem gravidade, né, que dentro da psicanálise, que seria uma nova economia psíquica, vamos dizer. Então, e para mim, faz parte justamente de todo esse imaginário que faz parte da mundialização, das tecnologias, etc. Agora, como isso realmente se dá, é a questão justamente que a gente está se colocando de forma crítica, para não embarcar nesse discurso, né, que fala desse limite, etc, etc. É isso, para reforçar um pouco. Bom, eu agradeço as questões das duas, Rosângela e a professora Eni. Como é que eu poderia dizer isso? Eu acho que sim, enquanto sujeito sim, se eu expliquei como sujeito limitado, fica difícil de dizer um sujeito limitado, né? A própria noção de sujeito, né? Mas aonde eu me referi aí, eu acho que tem duas questões sim, com relação a essa ideia de limite na rede, né? Ou de limite, hoje pegando mesmo o Melman, né? Na ideia de um gozo ilimitado, né? Eu acho que por aí sim, quer dizer, fazer um limite não no sujeito, né? Mas no gozo, e o gozo é justamente essa repetição, né? O gozo é a repetição, né? Então o limite seria do gozo. Por que você vê uma criança que fica 5, 6 horas, 7 horas parada na frente do computador? Ela está gozando, né? Então é o limite do gozo, não tem como limitar o sujeito. Acho que concordo plenamente. O que essa ideia de limite na rede, um sujeito me vem um tanto de Deleuze, né? Quando a questão da rede mesmo, Deleuze, depois o Pierre Levy busca o Deleuze, de algo que não tem início nem fim, né? A rede como sendo isso de sem início, sem fim, sem meio, sem algo, né? Então, e que ele acreditou que poderia ser algo, me parece, bom libertador, e o que ele estava, acho que prevendo era justamente esse bom, isso que a gente está vivendo hoje, que não é nada disso. Acho que a gente caminha mais para um totalitarismo aí, nesse sentido, do que por algo mais libertador nesse sentido, né? Então, eu acho que concordo plenamente com essa ideia, limite do gozo, né? Nesse sentido. E quanto à questão da escritoralidade, eu concordo plenamente, e é justamente a questão de se perguntar o que é isso, porque realmente a gente, de passar do oral para o escrito, a gente sabe que tem um impossível aí, né? Quer dizer, algo a gente sempre perde, né? E quando se tenta juntar isso, né? Da escritoralidade, isso, o que a gente está fazendo aí, né? Bom, obrigado pelas questões. Fernando, eu acho que a gente poderia talvez pensar que haja essa ilusão de que não há limites, né? Mas na verdade, se a gente pensar, até relacionando com o trabalho da Cláudia, independente de haver aspiração ou não, né? De fazer aspiração, fazer essa parte mais técnica, mas se a gente pensar na questão dos links, pegando um conceito que a Rosângela apresenta aos Giros da Cidade, de o link enquanto recurso argumentativo. E aí, quem que na verdade tem condição de fazer essa relação intertextual entre os diversos links? Quem tiver uma memória discursiva que permita esse acesso, né? Quer dizer, não é qualquer um. Então, embora tenha essa ilusão de que
ilimitado, que você pode tudo, na verdade, quando você acessa o site, você, tanto nos links internos do texto, você não dá conta de fazer aqueles caminhos, talvez inicialmente postos pelo autor do texto do site, porque você vai fazer os seus próprios, de acordo com a sua própria memória discursiva, né? E talvez acho que um caminho de análise para essa questão dos links, que são os internos ali do determinado site, é mais para essa questão de quais são as formações discursivas que são mais preponderantes, né? Que a gente vai criar um sentido, um significado mais forte para determinados sentidos, né? Eu veria mais ou menos desse jeito. Bem, a minha pergunta é de usuária, um tanto limitada também, mas enfim, quando eu entro na internet, eu entro em blogs individuais, eu entro em sites governamentais, no Orkut, enfim. Quando eu fico ouvindo vocês falarem agora da questão do sujeito, como o sujeito se comporta, o sujeito do MSN, eu acho que ele é um pouco diferente do sujeito do Orkut, que é um pouco diferente do sujeito de um site, que é um pouco diferente do sujeito de um site governamental. Eu fico pensando se pensar essa questão do sujeito no mundo virtual também não deveria considerar que a internet tem muitos espaços. Então, uma pergunta que eu faço para a mesa. Como é que a gente pode pensar essa questão do sujeito nessas diferentes ambiências dentro da internet? Oposições sujeito, né? Como é que... Bom, eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso. Eu analiso também Orkut, MSN, já analisei no minha tese de doutorado, sala de bate-papo. Então, realmente são sujeitos diferentes. Eu analiso pelo viés da língua, né? Pela questão da língua mesmo, e são sujeitos e escrituras também completamente diferentes. A maneira, mas eu acho que essa questão da ambiência mesmo que é muito forte, porque, por exemplo, numa sala de bate-papo, o sujeito está ali suspenso naquele não linear. Então, ele não tem linearidade no que ele está constituindo, ou na sua própria constituição, porque ele está teclando e tem dezenas de outras falas no meio da fala dele, com 2, 3, 4 pessoas, ele não está no reservado. Então isso vai criando uma trama, uma ambiência que é um pouco caótica mesmo, no ambiente. Como? Sim. Então vai criando esse ambiente. Essa ambiência é um pouco caótica mesmo. Então eu acho que aí tem um sujeito. No Orkut, pelos scraps que eu analiso, a gente tem essa coisa de recadinho mesmo. Então já é uma outra. Não sei, eu vejo um pouco pela relação com a escrita mesmo. A constituição do sujeito, né, nesses lugares, pela relação que ele estabelece com a escrita. No MSN, né, ele está ali numa relação com um amigo, ou com alguém que ele conheceu numa sala de bate-papo. Então, uma relação eu-tu aí, né, para pensar um pouco no que o Fernando falou. Na sala de bate-papo, por exemplo, a gente já tem essa relação eu-todos, né, todos os que estão ali. Já tem um outro tipo de relação e, consequentemente, um outro tipo de constituição de sujeito. Acho que é isso. Bom, tem um minutinho aí? Sim. Eu queria só continuar um pouco, porque o que a gente está chamando assim, o sujeito está num ambiente diferente, se a gente pensar em termos mesmo de espaço eletrônico, de serviço, é completamente diferente. Você cria um site. O site vamos dizer assim, a web antiga. Então você vai lá, tudo que o sujeito pode fazer é navegar. Você põe um Orkut, você põe um MySpace, Web 2.0, como o pessoal fala. Você está criando conteúdo coletivamente. É uma coisa de outra ordem. Então você está compartilhando coisas, outras pessoas estão interferindo no que você está produzindo, você está fazendo coisas em conjunto na rede. Então é completamente distinto. E daí, talvez falar em ambiência
no desenvolvimento tecnológico mesmo. O que é possível fazer num site? O que é possível fazer no blog? O que é possível fazer no Orkut? É completamente distinto mesmo. Não sei se é para falar que... bom, lógico que a gente fica dentro dessa do possível dessa materialidade, do possível do software, no fundo é isso, né? O que o software te permite fazer, aí tá, daí a tua linguagem vai nessa direção aí. Né? Mas eu acho que tem que pensar também o que a gente dá conta de fazer na relação com o software. Uma pessoa que tem acesso à internet via telefone discado, né? Ela não consegue fazer muita coisa do que uma pessoa que está com fibra ótica todo vapor. É completamente distinto, né? A sua relação com a imagem, a sua relação com o som, a sua relação mesmo até com a abertura de página, com navegação. Então tem muito de infraestrutura aí também. Então tem que ver o sujeito, a condição social dele, a máquina que ele tem acesso. Eu só queria, antes de passar para o Fernando, eu só queria complementar um pouquinho isso que a Cláudia está falando. Eu compartilho da opinião dela, né? Isso que ela diz. E o Edmond Puxou, ele tem uma noção que eu acho interessante, que ele fala de sujeito eu e de sujeito ser, para pensar o sujeito no espaço digital. Então ele fala que o sujeito eu é esse sujeito que é constituído fora do espaço digital e que conversa com o sujeito ser, que é o sujeito que está regulado pelo programa, pelo software. Então, se o sujeito está numa sala de bate-papo, ele tem todas as determinações da sala, então ele tem as frases feitas que entram e vão constituir esse sujeito de uma maneira como fala para, grita com, sussurra para. Então isso é o sujeito ser, que ele vai chamar de sujeito automático, né, como eu falei na fala. E o sujeito eu é esse sujeito que é constituído no mundo mesmo e que vai, né, conversar e se constituir nessa relação do automático com o não sei, não automático, com o histórico. É isso, com o histórico. É isso. Não, eu acho que pode falar. Não, mas bem rapidinho, acho que são posições de sujeito mesmo, né? Mas só retomando um pouquinho aí, vocês, a linguagem que sustenta toda a nossa questão digital aí é ainda a linguagem binária, não tem terceiro. Onde é que está o sujeito ali? Não está ali, né? É isso. Mais uma observação, na verdade, porque essa discussão que a Tânia colocou e que a gente tem tratado mesmo, né? Você falar disso de dentro já dessa materialidade da rede, coloca em evidência toda essa instrumentalização da própria rede, né? Vai se instrumentalizando, criando infraestrutura e tudo isso. Mas antes disso, um pouquinho, né? Se a gente recuar um pouquinho, eu também pensando na formulação desses instrumentos, não tem aí um transporte, né, de categorias, de posições de sujeitos já que são historicizadas e que vão lá para dentro e que dão já o formato para aquilo que vai acontecer na rede. Então, para um curso à distância, né, o que é isso? Então, uma relação muito, eu acho, contraditória e que valeria a gente pensar um pouquinho entre as demandas sociais, aquilo que a rede instrumentaliza, mas também aquilo que é o lugar da formulação do instrumento. E aí, eu fiquei pensando numa análise que eu fiz lá atrás das diretrizes do Programa da Sociedade de Informação, por isso a gente está tratando também do livro verde. Quer dizer, lá atrás, quando já se formula as diretrizes para se implementar as políticas tecnológicas, já se lida com uma educação e uma educação para a sociedade da informação, com uma cultura digital, né? uma ciência informação e comunicação e tecnologia da informação. Então, são divisões que são transportadas e que dão um formato já para aquilo que vai ser tido como uma evidência política tecnológica, eu diria. Né? E aí daria para a gente fazer todas essas distinções de o que é o lugar da formulação da política do instrumento, o que é esse lugar do usuário, da disponibilização, e essas coisas, elas, embora se relacionem, elas não coincidem. Né?
A gente já não conversa bastante na hora de fazer pesquisa, depois vem conversar aqui junto com vocês. Só duas comentários agora em relação a Lívia e a Cláudia. Em relação a Cláudia, é o seguinte, quando você falou que mostrou aquela diferença do AIDS, né, do programa lá da AIDS, né, e depois o EGOV mas mesmo o portal, né, o portal também, eu fiquei pensando o seguinte, não sei se pode ser isso, porque pela sua outra tese, né, de mestrado, falando da AIDS, você mostra que esse discurso tem muito a ver com a Organização Mundial da Saúde. Quer dizer, é esse discurso que vem para cá. Então eu queria saber, será que é isso que dá essa diferença? Quer dizer, quando chega aqui, esse discurso aí é um discurso mundializado e que tem uma certa maneira de se constituir nessas relações, por isso ele teria um interlocutor aí, sei lá o quê, projetado, sei lá como, né, isso que você falou. E nesse outro, eles não constituíram isso, na verdade. Então, seria essa uma diferença, quer dizer, possível? Isso que eu pensei através do seu próprio trabalho. Depois eu queria te ouvir. E só passar para a querida, assim, eu já falo, né? Osado, quando você falou da infra-exclusão, e depois acho muito interessante o que você falou sobre inclusão e exclusão, porque está aí, né, naquela perspectiva crítica, vamos dizer, né, dessa questão do que é incluir aí, o que é excluir, né? Mas eu pensei que talvez, porque faz tempo eu estou procurando alguma coisa para poder, e talvez você tenha me dado a dica, né? O que a gente poderia falar para não falar dessa exclusão e inclusão o tempo todo aí, né, que já está dado, já com um certo sentido, no qual a gente tem que embarcar cada vez que vai, né, entrar nessa conversa. Então eu pensei assim, em vez de falar info excluído, é o info não significado na rede. Né? Eu acho que isso pode ser, né, uma maneira de falar da exclusão. E a inclusão seria o que é esse sujeito significado na rede, né, que significa na rede. Daí não ser excluído. E aí eu queria lembrar o seguinte, que aí eu não sei em qual das duas que foi a exposição, da Cláudia, acho, que falou que de tantos milhões, no final da exclusão justamente, de tantos milhões de brasileiros que são excluídos, tem um tiquinho lá que não é, né? Mas eu gostaria de lembrar o seguinte, eu não sei como é que eles fizeram a pesquisa deles, porque eu também acho muito interessante que apareça como funcionário público aí, né, que é esse que tem o acesso, né, ainda que também precisa regionalizar, porque precisa ver justamente que recorte é esse de funcionário, que a gente sabe bem que em certos lugares, justamente, eles nem têm acesso, não há computador, porque, né, não há telefone, enfim, todas essas dificuldades que a gente sabe que tem em certos lugares do Brasil, aí, do território mesmo, não da rede, mas do território, né? Mas quando você falou disso, me veio a seguinte ideia, como é que eles conseguiram esses dados, não é? Porque também há muita gente que utiliza a rede, mesmo não tendo a rede doméstica, quer dizer, não tendo acesso doméstico, mas utiliza. Então, isso apareceu ou não? Não, é quem tem computador em casa. É bem assim, categorizado, vamos dizer. Bom, mas era isso, então eu gostaria que comentasse. Gostaria que você comentasse do AIDS aí, do outro, se essa hipótese é viável ou não. Eu agradeço a questão, acho que é isso, sim. Pode ser a gente ficar de novo na nossa mesma, ou na minha mesma espanela de sempre, que são as organizações mundiais, né, políticas públicas internacionais, falando como é que a gente tem que se dizer, falando como é que a gente tem que se comportar, como é que a gente funciona no digital, como é que a gente faz para ser participativo, democrático, sei lá o que, enfim, incluído. São coisas que não, eu acho que não são mesmo variáveis nossas. Eu acho que faz super sentido.
tecnologia não está, como você está falando, não funciona aqui. Né? O governo está entrando no ar, o portal da saúde chega a ser quase engraçado, ele entra no ar para si mesmo, né? Então, se fala, bom, então, que diabo de inclusão é essa, né? Aí eu estava conversando aqui com o Fernando, ele falou que ele botou uma sala, eles botaram uma sala lá, à disposição das pessoas, digital, né? Não é isso? Uma oficina digital, que as pessoas podiam usar, as pessoas não vão. As pessoas não têm interesse. Quer dizer, aí você fica perguntando, bom, então o que é isso? É a gente que está te dando dinheiro de gringo para fazer a inclusão digital, fala assim, eles estão dando dinheiro para inclusão digital, vamos fazer um projeto para incluir o povo digitalmente, que tem dinheiro para isso. Será que é indutivo? Não sei, acho muito possível, não faz sentido para as pessoas. É uma questão, né? Eu acho que não faz sentido, as pessoas nunca precisaram disso, sempre se comunicaram de outra maneira, viajam de outra maneira, circulam de outra maneira. Por que agora isso é uma necessidade premente? Do interior de sei lá onde? Parece longe, né? Acho que não está funcionando. Parece longe daquilo que eu falei, mas dentro do terrorismo, quando eu digo, bom, mesmo que as pessoas não precisassem, não tivessem que bloquear, não eu, mesmo que as pessoas não tivessem que fazer isso, não são levados a isso porque realmente estão com fome, estão sem nada, etc., estão totalmente despossuídos de coisas, né? Eles o fariam porque eles o fariam em nome de tudo aquilo que é insuportável na nossa sociedade. E, portanto, esse insuportável não é criado por uma relação específica, empírica do sujeito com alguma coisa ali, mas por essa questão do mundial, etc., que está fazendo efeito sobre esse sujeito. Né? E aí, como ele diz, né, quer dizer, está no ar e a coisa se concretiza de uma determinada maneira em cima da gente. Né? Essa injunção que não faz sentido nenhum. Que pode não fazer sentido. Tá, e aí, o que eu faço? Eu fiquei pensando, quando você falou ontem da mundialização, eu fiquei pensando assim, se você pensar mesmo, tem historicidade a ideia de mundialização. Mas eu acho que a gente tem que ir aqui, que está aqui mesmo, estamos vendo a confusão e a contradição disso, ver quais são as condições reais, que forma isso está se dando. Porque parece muitas vezes que está indo, sabe? Vamos lá, o que tem que fazer. E como que a gente já está significado na mundialização e como é que a gente gostaria de significar na mundialização? Né? Será que é desse jeito? Há outras formas? Já que está injundido bem, tem que fazer isso mesmo, então vamos fazer isso de um jeito nosso, né? Bom, eu vou comentar muito rapidamente essas questões e vamos encerrar então a mesa dessa manhã. As mesas, né? As discussões da manhã. Eu queria, entrando nessa conversa muito rapidamente, eu acho que é isso mesmo. Na análise que eu faço do livro verde e do livro branco, eu acho que tem isso, tem uma demanda do Brasil para que ele entre nessa sociedade da informação. Tanto que o livro verde é um programa para entrar nessa nova sociedade. Então, quer dizer, tem um programa para construir uma nova sociedade. Isso já é extremíssimo. E isso vem pela questão da mundialização. Quer dizer, a gente precisa ter um número X de usuários e de incluídos para fazermos parte, enquanto Brasil, da chamada sociedade da informação. Senão, o Brasil está de fora. Então, eu acho que essa é uma questão. Bom, sobre essa questão do info não significado, eu acho que é super bom. Eu também fiquei muito pensando como chamar, então, já que a gente não quer entrar nessa discursividade do excluído, do incluído, então como chamar esse sujeito. Então, acho que info não significado é interessante, porque é justamente o sujeito que é chamado a significar num lugar que é o da sociedade, né, das novas tecnologias digitais, e que não é para ele, que foi escrito não é para ele, não é para todos, como diz os programas, né, as chamadas dos programas de governo. Então, eu acho que é interessante. Eu acho que é isso. Então, obrigada então, pela atenção.